Sob protestos e um forte esquema de segurança, uma comissão especial que analisa a PEC, proposta de emenda à Constituição da maioridade penal, aprovou nesta quarta-feira 17 o parecer apresentado pelo relator Laerte Bessa, do Partido Republicano do Distrito Federal. Ele na sua integralidade e parabenizando o debate do veto por esse Vamos ouvir para em votação, destaque de autoria do deputado Everton Rocha. As deputadas e deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer por maioria. Parabenizar o deputado, o destaque é parabenizar o deputado Everton Rocha. E para poder encerrar, pedir aqui a compreensão dos deputados, nós temos ainda... vamos colocar a ata em votação. Encontra-se à disposição das senhoras deputadas a ata da 9ª e 10ª reunião. O deputado Arnaldo Faria de Sá perde dispensa de leitura. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura. Em discussão, não havendo que queira discutir, os deputados se aprovam como se encontram. Aprovado, parabéns, aprovada a redução da maioridade penal nesta comissão. O Brasil é o país com a maior taxa tributária da América Latina, mas em contrapartida o governo não nos oferece algo proporcional. Falta escola, falta incentivo à cultura, ao lazer, gerando assim um alto índice de violência e recrutamento de jovens para o crime organizado. Existe, por exemplo, instituições que elas trabalham com a reabilitação de pessoas que cometeram atos infracionais. Nós temos, por exemplo, na Serra da Meroca, a Fazenda Belém e a Fazenda Jerusalém. Atualmente a Fazenda Belém tem 32 homens que estão numa fazenda que não tem muros, que não tem a obrigatoriedade deles estarem lá, não há grades, e que eles estão ali fazendo um trabalho cotidiano profissionalizante. Eles têm aula, eles têm uma diversidade de oficinas, palestras, para que eles saiam com a mínima condição de mudar aquela realidade onde eles se ligaram. Agora perceba você que nenhuma dessas mudanças, elas são rápidas. Por quê? Porque o ciclo da violência, ele é longo, é histórico, é cultural, de modo que, por exemplo, muitos dos que praticaram algum tipo de violência sofreram algum tipo de violência também. Não estou aqui trazendo uma penalidade, assim, como quem tem pena de quem cometeu um ato infracional, mas é trazer uma outra perspectiva, de que quem cometeu esse ato, ele vem também de um histórico, e que para quebrar esse ciclo de violência é extremamente difícil. Quando você está na comunidade, você percebe que existem duas facções, onde uma matou o parente de outra e a outra vai revidar, e esse ciclo vai permanecendo. E isso quando não tem os efeitos colaterais, que são as vítimas de bala perdida. Isso eu estou falando, por exemplo, da comunidade Padre Palhano, que é a que eu estou inserido. Então, nenhuma solução, ela vai ser uma solução imediata. Por que se fala tanto da educação? Não é só porque já está aí. Nós temos a educação, mas ela tem que ser melhorada também. Não é? Então, o que a gente tem que melhorar são medidas socioeducativas. Elas já existem, mas elas não estão melhoradas. Elas já não se adequam tanto à realidade que nós temos hoje. Volto a dizer, se eu penso em melhorar o ponto número 1, eu não consigo melhorar. Eu faço o quê? Eu resolvo o problema já no 5, já no final, quando ele já aconteceu, que não é uma medida preventiva, é uma medida punitiva. Pesquisas que associam que os menores infratores são responsáveis por apenas 1% dos crimes no Brasil são baseadas em infrações cometidas numa faixa etária muito estreita de jovens entre 15 a 17 anos. Se levássemos em conta os crimes cometidos por maiores de entre 35 e 37 anos, as estatísticas seriam iguais à dos crimes cometidos por menores. Os índices de menores envolvidos com crime em Sobral são alarmantes, no nosso ver, são realmente muito altos. A juventude de Sobral, principalmente na periferia da cidade, que é menos assistida socialmente, ela está muito vulnerável. Só esse ano de 2015 já vamos com 74 procedimentos policiais para apurar atos infracionais cometidos por menores de idade, e não são atos simples como pequenos furtos, não, são homicídios com requintes de crueldade, são
rixas entre gangues, entre bairros, assaltos, geralmente com o uso de arma de fogo, né? São roubos qualificados. E nos preocupa bastante a situação dos menores. Muitos desses menores, eles já não têm qualquer valor sobre a vida, o senso de valor sobre a vida humana, sobre a propriedade alheia. Eles são viciados, são recrutados pelo tráfico, né? Então eles estão completamente envolvidos mesmo no mundo do crime. Começou com isso por quê? Eu não tinha dinheiro. Agora eu tenho dinheiro. Por causa de dinheiro? Sim, senhor. Você acha que valeu a pena? Valeu muito. Você tá preso aqui agora? Daqui 3 meses ou 3 anos eu saio, sou de menor. Não dá nada. Mas afinal, o jovem infrator, ele é consciente ou não dos seus atos? Ele é vítima ou não do sistema? Eu sou favorável a uma revisão geral na legislação para que a idade penal, né, de responsabilidade penal seja revista para menos, né? Que haja uma redução, sim, da maioridade penal, porque esses adolescentes que cometem esses crimes, eles agem de forma absolutamente consciente. Eles sabem que estão matando, eles sabem que estão roubando, eles sabem as consequências daquele ato para a sociedade e eles sabem que não vão ser punidos. Eles têm consciência de tudo isso, plena consciência. E o Congresso Nacional, ele caminha para esse sentido, né, do pensamento da sociedade em geral, de que essa lei tem que ser revista. Já foi aprovado recentemente, bem dizer ontem, que a menoridade penal seja reduzida para 16 anos nos casos de crimes hediondos e nos casos também de roubo qualificado e de homicídio em modo geral, e também, deixa eu ver aqui, lesão corporal grave também. E só que, segundo o Congresso, eles têm que cumprir pena em um estabelecimento especial, separado dos menores, considerados adolescentes ainda, e separados dos já criminosos maiores de 18 anos. Então, isso aí ainda vai ser muito discutido, porque gera um ônus muito grande para o Estado construir mais esses estabelecimentos. Eu entendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente também teria que ser mudado para ser revista aquele limite de 21 anos que tem de internação. Eu acho que a internação ela pode se prolongar, deveria se prolongar até mais de 21 anos, ou uma idade limite. E também a questão da possibilidade de, atingindo certa idade, o infrator saia do estabelecimento destinado a menores e vá para o estabelecimento destinado aos maiores. O Estado não vai suportar criar uma gama tão diferenciada de estabelecimentos. Isso não vai funcionar desse jeito. Ele foi uma criação nossa enquanto sociedade. Então a sociedade também tem que, de alguma forma, olhar para esse adolescente, para esse menor infrator, e pensar possibilidades para ele mudar. O que também não se separa da questão do Estado. Só a aceitação da sociedade não resolve se não houver um apoio do Estado. Porque é através do Estado que nós temos a criação de leis, de programas e políticas públicas que trabalham e focam em cima daquela temática, no caso dos menores infratores, né? Nós já vimos que existe alguns projetos de socialização ou reabilitação que têm funcionado, só que por falta de investimento do governo eles não se ampliam, né? E eles não são tão efetivos. Então é preciso que as duas coisas estejam andando lado a lado, né? A aceitação da sociedade e o trabalho do Estado. Agora, minha fala, ela pode ser entendida como uma ilusão ou utópica. Por quê? Porque é muito bonitinho a gente estar falando isso, mas a gente pensa assim, sim, isso. Porque o que a mídia mostra? A mídia mostra, obviamente, crimes horrendos, crimes que foram cometidos de forma bárbara, não é? E aí a mídia sempre coloca esses crimes, não é? Para serem discutidos e pensados. E aí a sociedade já se põe contra
esse menor infrator. Ela pensa de uma forma generalista, não é? Porque se a gente pensar que o sistema penitenciário ele não está bem estruturado, ele está falido, aprovar uma lei que prenda esse adolescente e coloque ele no meio carcerário, ele com certeza vai sair pior do que ele entrou. Então, quem é contra quem é a favor da redução da maioridade penal está querendo o mesmo objetivo, de perspectivas diferentes. Porque o que nós que somos contra a redução, entendemos o quê? Que ele entrando, ele vai sair pior. Então, se pensa em segurança, quando ele sair, essa segurança não vai existir. Eles chegam rindo, eles chegam evasivos, não querem responder, afirmam categoricamente que são menores de idade e que vão sair logo logo, ameaçam, já vi casos de ameaçar até autoridades do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, dentro da sala de audiência. Eles não estão nem aí, não é? Todos nós aprendemos, todos nós absorvemos e estamos constantemente em transformação. Isso vem, inclusive, do próprio pensamento da minha profissão mesmo, né? Então, pensando por essa perspectiva de que todo ser humano pode mudar, a gente pode pensar que essa reabilitação do adolescente ela é possível. Agora, como que a gente poderia pensar em fazer isso? Como eu tinha explicado antes, existe um ciclo de violência. Quebrar esse ciclo de violência não é fácil. Ele é necessário, mas não é fácil. Nós sabemos que é repetidamente que essas coisas acontecem. O meio, ele é produto do meio que ele é criado. E se ele tem a mente fraca ou não tem a educação adequada para conseguir ser forte e resistir às tentações, das facilidades que hoje a droga oferece, o dinheiro fácil oferece, com o assalto, com tudo, ele certamente vai enveredar pelo mundo do crime. E muitos desses menores estão morrendo antes de atingir a maioridade. Temos vários exemplos aqui, homicídios mesmo. Hoje eu estava revendo um inquérito de um caso de um menor que foi assassinado a golpes de facão no bairro, dentro da escola, no bairro Sem Saboia, e o infrator é um outro menor que estava às vésperas de completar a maioridade. Então, faltando menos de uma semana para ele completar a maioridade, ele cometeu esse crime e ele é tão desprovido de qualquer senso do correto, do moral, do ético, de educação, que ele mesmo, em seu depoimento, declarou que ia matar quem ele visse pela frente, pelo simples fato de ser do bairro rival, de um grupo rival ao grupo dele. Agora a PEC segue para o plenário da Câmara dos Deputados e deve ser votada em primeiro turno no próximo dia 30.